Vamos falar semana que vem e eu falei que não. Gente, semana que vem tem muita coisa. Semana que vem, na outra é casamento do Hugo. Então, vamos, Hugo. Ontem também nós tivemos um casamento. Misael e Alessandra casaram. Daqui 2 semanas é do Hugo. Amém? Da Thaís. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia. Eu quero dar continuidade à palavra da semana passada. Amém? Para que você tenha uma semana que vem abençoada. Ruth, capítulo 2. Eu vou ler alguns textos isolados para a gente seguir na história. Vamos lá? Primeiro, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, se chamava Boaz. Ruth a Moabita disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Versículo 6. O capataz respondeu quando ele perguntou: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após o cefeiro. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou um pouco no abrigo. Então vamos lá. Versículo 11. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Boaz falava. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua o que você tem feito. Agora preste atenção nesse versículo. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Israel, sob cuja as asas você veio buscar refúgio. Vou repetir. Sob cuja as asas você veio buscar refúgio. Vamos lá. Agora capítulo 3. Versículo 1. Certo dia Noemi disse a sua sogra. Certo dia Noemi, sua sogra, disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista-se com a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés e deite-se, e ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que está me pedindo. Então ela desceu para ele e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e ele se virou, se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. O Senhor abençoe, minha filha.
Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou até mesmo pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Amém? Nós estamos numa série que está próxima ao fim, chamado Soberania de Deus e Responsabilidade Humana. Como eu disse, gente, desde o início, essa série ela faz a gente pensar. E como eu tenho aprendido. Por quê, pastor? Porque a nossa responsabilidade, ela precisa todos os dias ser exercida. Amém? Dani pregou aqui na terça e ele falou de uma mesma lógica, falando de uma responsabilidade. Jesus pode estar no barco, Jesus está ali em meio à tempestade, mas existe o nosso coração de entender, se Jesus está ali, para quem eu clamo, para quem eu chamo. Nós temos entendido desde a primeira mensagem que Deus não quer um povo irresponsável. Você que nos visita, só para você se situar, soberania de Deus é um Deus que faz todas as coisas. Ele é poderoso, ele tem o sim, ele tem o amém. Ele é o Deus que nós dizemos às vezes nas frases, Deus está no controle. Mas muitas das vezes, entender e achar que Deus está no controle não foge. Você, na verdade, não te tira desse ambiente de ser responsável. Porque se Deus tem o domínio, tem o comando, como eu me movo nesse tempo? Porque Deus está procurando pessoas que têm um coração. Nós falamos sobre José. José entendeu, Deus é soberano. Ele me prometeu um governo, mas mesmo assim eu vou ser responsável. Eu estou na cisterna, me jogaram na prisão, mas eu não vou viver aqui com as minhas dores, me machucaram. Não, eu me levanto, porque se ele me chama para ser governador lá, eu posso ser governador dentro da prisão. É claro, quando José está dentro da prisão, o chefe fala, José, agora você cuida, porque o prisioneiro se torna agora quem está cuidando. Então, José está sendo alguém responsável. Abraão foi alguém responsável, porque sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. E ele sai, ele deixa a terra com tudo, ele deixa os seus parentes com as suas opiniões e rótulos, ele deixa a casa do seu pai, a sua herança familiar. Para quê? Para ser responsável e viver o propósito. A única coisa que ele não deixou foi seu sobrinho Ló. E por conta disso, nós pregamos sobre Ló, sobre escolha, que por conta das más escolhas de Ló, Ló escolheu primeiro ir para Sodoma, e em Sodoma, Ló perdeu suas filhas, perdeu a sua esposa. Ló se perdeu em meio da sua geração. Mas Deus é tão poderoso, gente, em encontrar pessoas, porque preste bem atenção, eu falei semana passada, Deus não precisou do pecado de Ló, Deus não aprovou o incesto de Ló com as suas filhas, mas Deus mostra que o pecado ele não tem força para abater a sua graça que é redentora. Como assim? Porque mesmo Ló pecando, mesmo a sua família errando, Ruth agora ela é uma moabita. E você lembra que quando as filhas de Ló o embebedam e tem relação com ele, nasce um homem chamado Moabi, que dá origem aos moabitas. Então, agora Deus está usando uma moabita, para quê? Para que através dela, a linhagem de Cristo pudesse também dar continuidade. Por isso que eu te disse, Deus não aprova pecado, mas o pecado ele não tem poder para parar aquilo que Deus começou na nossa vida. Amém, querido? Quando eu olho para isso, isso me traz um senso de responsabilidade. Por isso que Ruth, e nós entendemos semana passada, a palavra era os campos da providência. Lembra? Ruth, ela se casa com um dos filhos de Noemi, que
o seu marido, marido de Noemi, Elimeleque, escolhe ir para Moabe. E quando ele escolhe ir para Moabe, lá seus filhos casam, e um dos filhos que casam, ele casam com quem? Com Ruth. Daqui a pouco morre Elimeleque, morrem os seus filhos. E Ruth, Noemi e Orfa, que era a outra nora, se veem sozinha. Até que Ruth diz assim: saímos de Belém, Elimeleque nos trouxe para cá, precisamos voltar para lá. E quando elas voltam para Belém, a Bíblia vai dizer que está num tempo de colheita. Por isso, gente, semana passada nós falamos sobre isso. Para de ler só o capítulo inicial da sua história, só os primeiros parágrafos do seu capítulo de vida. Tem pessoas que param, porque o primeiro parágrafo aqui, ou capítulo, ou versículos da história de Noemi e Ruth, é de quê? É de morte. Elimeleque morre, é de partida. É de escassez, acabou, tem fome. Mas no final do capítulo, no versículo 22, vai dizer que quando elas voltaram para a terra, elas chegaram no início da colheita. Então Deus está dizendo assim, o início pode ter sido ruim, mas no final do capítulo, eu tenho colheita para aqueles que são responsáveis e permanecem. Sabe o que eu creio? Deus está levantando essa geração que é responsável, que vai permanecer e que vai colher. E quando nós falamos semana passada, gente, como isso mexeu no meu coração. Ruth poderia ter voltado, porque ela era uma moabita. Moabita, eu te falei. Quem eram os Moabes? Os Moabes, eles tinham a má fama, por exemplo, por conta de Balaão, que tentou profetizar o mal sobre o povo de Deus e era sempre parado. As Moabitas tinham, por causa de Números 25, a má fama de seduzir o povo de Deus. Balaão não conseguiu pela língua mudar a cabeça ou o coração do povo, mas em Números 25 a Bíblia vai dizer que um dia as moabitas, elas seduziram o povo com uma festa, e daí nesse dia morreu muita gente, até que se levantou um neto de sacerdote, Finéias, e ele acabou, através de um ato de matar um homem e uma mulher que estavam numa tenda, ele acabou com a praga, e a Bíblia diz que aquele dia o zelo do Senhor foi instaurado. Então preste atenção, os moabitas tinham uma má fama. Imagina a Ruth voltando para a cidade, na verdade entrando em Belém, o povo olhando, olha quem vem, a moabita. Lembra da história de Moabe? Da onde que ela veio? Ah, veio da história que embebedou os pais, que embebedou Ló, e daí começou essa geração. Da onde ela veio? Veio da história de mulheres que seduzem, né? E os filhos de Deus aquele dia viveram uma desgraça, veio de história. Só que Ruth, sabe, ela não olhou para nada disso. Ruth, ela chegou na cidade, e quando ela chegou, ela falou bem assim, minha sogra, nós estamos sozinhas, deixa eu ir para o campo. Ruth deixou de lado toda a passividade, toda a autocomiseração. Ela deixou de lado toda a vitimização. Ela poderia falar, eu sou uma vítima, estão fazendo... Mas ela fala, deixa eu ir para o campo. Deus está levantando uma geração nesses dias, querido, que vai ir para o campo. Por isso que nós falamos os campos da providência. Ruth, aquele dia, quando ela chega para a sogra dela, fala bem assim, deixa eu ir trabalhar, deixa eu ir para o campo. Ela foi atrás de um marido? Não. Mas aquele dia ela ia encontrar um resgatador, um marido, e ela iria encontrar alguém que daria continuidade à semente de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, nós só precisamos estar em movimento, querido. Tem dias que nós precisamos olhar e falar bem assim, cara, parece que hoje não vai dar nada. Mas deixa eu te falar, só esteja em movimento. Uma coisa que eu aprendi a ser sincero comigo, com a minha casa, com a minha família. Hoje, antes de vir para o culto, a gente teve que começar a se arrumar 1 e pouco, 2 horas, que 3 e pouco tinha que estar aqui por causa do cultura. E eu deitei um pouquinho do lado da Bela,
Eu falei, nossa, que vontade, né, Bela, de ficar em casa. Aí Patrícia falou, nossa, hoje podia ser tal dia, né, para ficar em casa. Podia. E Deus falou no meu coração, podia. E tem dia que parece que não vai dar nada, mas você só precisa estar em movimento. Tem dia que parece assim, meu Deus, eu vou colher espiga, eu vou suar. Mas Ruth não imaginava que ela encontraria o resgatador da sua história. Ô querido, sabe o que eu creio? Quando nós estamos na presença de Jesus, nós só precisamos estar em movimento. Nós só precisamos estar no ambiente onde Ele está. Querido, nós só precisamos dizer, Senhor, deixa eu ir para o campo. Porque quando essa mulher vai para o campo, querido, a Bíblia vai dizer que por acaso ela entrou numa terra cuja essa terra era de um parente próximo de Noemi. E nós falamos semana passada, o parente próximo, ele tinha um nome chamado Goel. O que é isso, pastor? Porque se alguém da família morre, e esse alguém deixa mulher, deixa terra, e deixa tudo, e a sua esposa está vulnerável, dentro da família, pela a legislativa israelita da época, precisava de quê? De alguém se levantar como um resgatador. Não é o que Deuteronômio vai dizer sobre o levirato, porque o levirato era quando um irmão tentava, na verdade não tentava, Julimar é meu irmão, né? Não, vou botar Julimar não, vou botar outra pessoa, eu não vou morrer. Eu morri, eu morri. Se a Patrícia, se eu morrer sem filhos, alguém precisa casar com a Patrícia, assumir o meu nome para dar continuidade à geração do Sodré. Era diferente, mas era quase igual. O que Boaz está dizendo, o que a Bíblia vai dizer é que Boaz agora, ele entra num lugar de dizer assim, eu perco a minha vida para dar vida a alguém. Eu não sei se você já está entendendo hoje o que Deus vai fazer aqui. Parece que não vai dar nada, mas espera. Porque você só precisa estar debaixo das asas. O problema nosso é que nós queremos viver solto e Deus está falando, eu só te quero debaixo das minhas asas. Tá frio, vem para as asas. E a gente é fraquinho, né, gente? Frio tá passando os irmãos lá do sul. Frio é o pastor Tiago me ligar e falar bem assim, Sodré, que deu essa madrugada aí, menos não sei quanto, e a gente teve uma consagração de manhã. Eu falei, somos fracos, Senhor, fracos, obrigado. Vamos lá, vocês estão comigo? Versículo 12, 2:12, Boaz diz a Ruth, que o Senhor recompense o Deus de Israel, sob cujas asas ela veio buscar refúgio. Olha essa imagem, gente, comigo. Ruth, ela vai pegar a espiga. Quando ela está pegando espiga, Boaz chega para o capataz e pergunta, quem é essa mulher? O capataz fala, é uma moabita que veio com Noemi. Cara, ela chegou aqui de manhã, ela está catando espiga até agora e ela só sentou um pouquinho para comer e voltou a trabalhar. A Bíblia vai dizer no versículo 8 que Boaz, ele fala bem assim, minha filha, ouça bem, não vai para outra lavoura não, fique aqui com as minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vai atrás das moças colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Então ela se inclinou, prostrada com o rosto em terra, exclamou, porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Sabe o que ela está dizendo? Que graça é essa, Boaz? Eu sou uma estrangeira, Boaz. Você conhece a minha história? A minha história começou numa caverna.
A minha história começou com as escolhas erradas da filha de Ló, e daí veio a minha geração. Você conhece quem sou? Que graça é essa? Querido, quando a gente estava cantando hoje, quero Jesus, eu falei, meu Deus, a gente te quer, mas será que fez o Senhor me querer? Hoje, quero Jesus, eu quero, mas o que o Senhor viu em mim? A gente canta uma canção em menor, é assim, ó. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Ouça isso. Vem, Dani. Tanta paciência. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizestes desejável para ti. Olha isso. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, e eu encontro meu lugar. Eu imagino Ruth colhendo espigas assim, ó, cantando. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A graça de Jesus é escandalosa. Ruth fala, o que você viu em mim? Eu sou uma estrangeira. Boaz vai responder ela, no versículo 11, ele vai dizer, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai. Sabe, Ruth, como você deixou a sua herança familiar para trás, Ruth? Quando você escolheu, mesmo tendo a opção de volta, quando Orfa voltou, você poderia falar, sogra, eu até queria ir, mas Orfa está indo, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para o meu pai, mas você escolheu vir. Ele vai dizer assim, como deixou a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia. Lembre bem, querido, lembre bem, porque ela vai dizer, quando Noemi, ela fala bem assim, Noemi fala, Ruth, volta, eu não tenho nada para te dar. Ruth, eu já sou velha, Ruth. Mesmo que eu casasse hoje, Ruth, eu tivesse filho, será que você iria esperar esses meninos crescer para casar com um deles? E ela tá falando bem assim, sogra, eu não tô indo com você só por conta de filhos, eu tô indo porque eu quero viver algo novo. Sabe o que ela tá dizendo? Ela tá dizendo, teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, aonde você for sepultado, eu vou ser sepultada, e que se algo, que não seja morte, me separar de você, que eu seja considerado maldita. Sabe o que ela está dizendo? Ela quer viver um propósito com Deus. Por isso que agora Boaz aparece e ele fala bem assim, você deixou algo para trás, Ruth. Querido, sabe, na graça não existe meritocracia. Não existe mérito. Porque eu não. Ele só está lembrando ela, você fez isso. Talvez você está achando que você é estrangeiro, querido. Eu estou falando para um povo que às vezes não se lembra disso. A gente vai se diminuindo, e querido, diante de Deus a gente é muito pequeno mesmo, mas tem hora que você tem que lembrar das pequenas renúncias e falar, Senhor, obrigado por me lembrar, eu continuo indo, eu vou mais um dia, eu caminho mais um dia, é mais um propósito. Querido, é igual quando você está de jejum, você está assim, e tem dia,
que eu acordo e falo assim, meu Deus, que vontade hoje de comer tal coisa e tal. É só mais um dia. É mais um dia. E daqui a pouco você vai vencendo e Deus vai te lembrando, pequenas renúncias está se tornando algo grande. Daqui a pouco vai passando dias, dias e dias, você está renunciando, você está vivendo, você está crescendo, e Deus está dizendo para você, está chegando a hora de eu te resgatar. Sabe o que Deus fala para mim e para você hoje? Ele quer te colocar debaixo das asas dele. Porque, vamos lá, versículo 11, ele continua dizendo, 12, o Senhor retribua você o que você fez. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cuja as asas você veio buscar refúgio. Mas ela não foi só para seguir Noemi? A gente precisa ler a Bíblia e entender. Nos capítulos anteriores, a Bíblia não está descrevendo que ela foi procurar refúgio. A Bíblia só está descrevendo o quê? Que ela foi seguir a sua sogra. Mas quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que a intenção de Ruth não era só seguir a sogra, mas era seguir o Deus da sua sogra. Vocês estão comigo, gente? A Bíblia fala que, olha, prestem atenção, que ela se refugiou debaixo das asas. A palavra asa aqui é a palavra kanaf no grego, no hebraico, desculpa. E a palavra kanaf, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com orla, com manto e com asas. Então todas as vezes que a gente fala de asas, Deus também, no texto original da Bíblia, ele está falando sobre orlas, sobre manto e sobre asas. Então preste bem atenção. Salmo 91, versículo 4. A gente sempre fala um versículo. E qual é o versículo? Salmo 91, versículo 4. Ele o cobrirá com as suas, e sobre as suas asas encontrará. Ruth, no Boaz fala que Ruth agora ela estava encontrando refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Preste bem atenção. Quando nós lemos Números, capítulo 15, versículo 38, eu preciso te situar para a gente voar, pode? Quando fazia-se uma veste sacerdotal, existia toda uma ordem de Deus. E a ordem é: diga o seguinte aos israelitas: façam franjas nas extremidades das suas e põe um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por conta ou façam isso por todas as suas. Estava falando de algo lá atrás, mas que ia alcançar alguém lá na frente, amém? Então o versículo 39 vai dizer assim: quando virem essas franjas, vocês se lembrarão de quem devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor e de que não devem se prostituir nem seguir a cobiça do quê? Do seu coração e dos... Então existia uma lógica para um judeu, existia uma lógica para um israelita e existia uma lógica para quem entendia da palavra. Orla era lugar de refúgio. Então preste bem atenção. Ele fala bem assim: você veio se encontrar debaixo das asas do refúgio. Só que vamos para Ruth 3:9, eu quero adiantar. Ruth capítulo 3, versículo 9. Ruth 3:9. Para você entender isso aqui, quem é você? Perguntou. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um. Para você entender é o seguinte, preste bem atenção. Depois que Ruth colhe espigas, ela volta para casa. Noemi fala bem assim: Ruth, falar uma coisa. Boaz é o resgatador. Ruth, Boaz vai te resgatar. Ruth, faça o que eu te mandar. Gente, mas preste atenção, é estranho. Eu não sei, só eu que leio a Bíblia acho estranho.
Porque no nosso tempo, o que Noemi fez é muito estranho. Ela vai falar bem assim, capítulo 3, versículo 1 em diante. Hoje Boaz vai estar lá, separando os grãos e tal, mas vai estar com o pessoal. Quando ele beber, quando ele comer, quando ele ficar meio grogue, você vai chegar. Mas antes, responsabilidade, Ruth. Tome um banho, passa um perfume e coloca uma roupa, né, Ruth? Me ajuda, pelo amor de Deus. É que eu falei, gente, responsabilidade. Quer encontrar marido, ajude. Quer encontrar se ajude. Então ela dá um sinal. Só que olha o que ela fala. Ruth, quando esse homem estiver bêbado e você estiver já assim, trajado, você vai lá, ele vai estar dormindo. Você vai descobrir os pés dele. E você vai meio que ficar ali. Ô, gente, é estranho ou não é? Tem gente que vai dizer assim, historiadores, que Noemi estava tentando dar um jeitinho para Deus, né? E que ela foi irresponsável. Por quê, pastor? Porque, gente, quem era Ruth? Uma Moabita? Não foi uma Moabita, não foi de Moabe que surgiu, na verdade, o povo que surgiu através de uma filha de Ló, que tentou dar um jeitinho para nascer uma geração. Eu imagino a cabeça de Ruth falando bem assim, ela quer que eu vou fazer algo escondido, já que eu nasci de um lugar escondido. Esse povo já pensa algo de mim, imagina agora. Só que ela fala bem assim, eu farei tudo o que a senhora está me mandando fazer. Sabe por quê, querido? Noemi sabia que naquela época existia uma graça de Deus já envolvida no lugar chamado Orla. No lugar para onde muitas pessoas talvez diriam bem assim, nossa, a Moabita agora está se aproveitando, tá vendo? Está seguindo a mesma história lá da sua família, tá vendo? A fruta não cai longe do pé, né? Agora não, Ruth vai falar, eu farei tudo. Por mais que pareça estranho, eu farei tudo. Querido, tem hora que o evangelho é estranho. Sim ou não? Quando eu falo o evangelho, as diretivas de Deus através do evangelho, tem hora que fazer coisas, viver, cara, é estranho, mas quando nós vamos seguindo naquilo que Deus tem, Deus vai mostrando assim, você não está percebendo, mas você está entrando debaixo da minha asa. Por isso que quando Boaz está ali, ele acorda e ele olha e fala assim, olha para o pé dele e fala, quem é você? No versículo 9. A Bíblia vai dizer, preste bem atenção, que ela respondeu, sou Ruth, a tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és o resgatador. Sabe o que ela está dizendo? Você disse para mim, Boaz, que eu vim encontrar refúgio debaixo das asas do Altíssimo. A asa é a orla, e todas as vezes que o judeu olhava para uma orla, ele olhava e dizia assim, existe mandamentos, porque é isso que Moisés falou lá atrás, os mandamentos, os fios comunicavam 613 mandamentos, e um desses mandamentos vai dizer também para que aquela mulher, para que estrangeiros fossem conectados também às suas famílias, e ela está dizendo assim, você é, Boaz, o meu resgatador. Você é, Boaz, por isso que eu não quero estar só nas asas do Altíssimo, eis de uma forma longe, eu quero estar perto, porque Deus trouxe você para que você seja esse resgatador. Sabe o que ela faz? Ela assume uma responsabilidade. Eu não sei se você está entendendo, e eu quero te conectar ainda mais, porque Malaquias, um dia, capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer bem assim, para aqueles, Malaquias, capítulo 4, versículo 2, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas
nas suas orlas, nas suas capas, e vocês sairão e saltarão como bezerro. Sabe o que eu estou falando para vocês? Estejam debaixo das asas do Altíssimo. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Por mais que pareça estranho, só esteja em movimento, esteja debaixo das asas do Senhor. Ruth poderia falar bem assim, mas a minha história não me permite. Ruth poderia olhar e falar bem assim, não, mas é nesse lugar que a minha família começou de forma errada, mas ela falou bem assim, Senhor, eu obedecerei. E aquele dia, essa mulher, ela entrou para debaixo das asas do Senhor. Ei, séculos depois, Mateus capítulo 9, versículo 20, uma mulher também, estranha, talvez como Ruth, decidiu entrar debaixo das asas. Uma mulher que padecia de hemorragia 12 anos, chegou por trás dele e tocou na canafe, nas asas. E quando ela tocou, a Bíblia diz que saiu. Não, saiu o que, gente? Poder, virtude. Quando Ruth toca, quando Ruth está ali, Boaz logo se levanta, né? E fala bem assim, Ruth, ninguém pode te ver aqui. Ruth, olha o cuidado de Boaz. Por isso que aqui não tem repetição de história do passado. Aqui não tem nenhum jeitinho. Boaz está falando bem assim, minha filha, vamos lá. Tal, você precisa. Mas uma coisa aconteceu, gente. Ele falou bem assim, me dê sua capa, eu quero colocar comida. Você vai levar para sua sogra, porque você é uma mulher virtuosa. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto para outra saiu virtude, ele está dizendo para você agora, Ruth, eu estou vendo, existe virtude no seu coração. Você é virtuosa, Ruth. Podem falar que você é aquilo, mas você carrega a vida de Deus. Querido, sabe o que eu estou pregando hoje? Está debaixo das asas do Senhor, nos livra de tanta coisa, nos livra dos demônios do passado, nos livra das nossas irresponsabilidade, nos livra de tanta coisa que nós colocamos, e quanto que eu e você precisamos estar debaixo das asas dele. Mateus 23, Mateus 23, 37, ele vai dizer assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e todos os que são enviados até vocês, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha que cobre os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Sabe o que Deus está falando? Quantas vezes eu te quis debaixo da minha canafe, debaixo das minhas asas, eu quis, mas vocês não quiseram. Tem coisas, querido, que a gente está falando, Senhor me dá, Senhor faz, o Senhor, poxa, quantas vezes? E ele está sendo bem intuito aqui, ele está dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata aqueles que já falaram para vocês, vocês que estão matando todos aqueles que são enviados, eu quis, mas vocês não quiseram. O nosso resgatador, ele veio, querido. Preste bem atenção, todo resgatador, ele era um Goel. O que é isso, pastor? O Goel é, como eu te disse, era um parente próximo, que podia resgatar essa pessoa e trazer para próximo. Só que aquele dia, quando Ruth fala bem assim, você é meu resgatador, ele fala bem assim, tá bom, vamos resolver a situação. Ela volta para casa, Noemi fala bem assim, fica tranquila, ele vai resolver esse negócio. E a Bíblia vai dizer que, capítulo 4, versículo 1, que um dia, esse homem estava sentado à porta da cidade. Gente, eu não sei se vocês lembram, eu falei que é para a gente pensar antes da gente glorificar. Quem foi o homem que estava sentado à porta da cidade também? Ló. Lembram disso? Quando chegou os anjos para anunciar que estavam para destruir Sodoma e Gomorra, só que agora esse homem, ele vai para a porta da cidade porque era lugar de decisões. Ele não vai para um lugar de destruição, ele está indo para um lugar de resgate.
ele vai dizer bem assim: ei, vamos lá, a gente precisa resolver uma história. E a história é o quê? Noemi voltou, Noemi tem terras, Ruth está com ela. E a Bíblia vai dizer que tinha um resgatador que era mais próximo que Boaz. Gente, olha como é a graça de Deus. Eu já imagino Boaz apaixonadinho por Ruth já. Porque ele falou, você poderia procurar um mais novinho, mais rico e tá comigo. Ele poderia falar bem assim, vamos fazer o seguinte, vamos casar logo, Ruth. Vamos para cima, eu sou resgatador. Ele falou, não, vamos fazer o certo. Tem alguém que é mais próximo. Mas eu imagino ele ali com o coração na mão. E ele chega pro cara e fala bem assim, Noemi voltou, ela tem as terras, você é o resgatador. E o cara fala, me dá. É meu. Aí eu imagino mais ainda, ele falou, perdi. Poxa, além de bonita, é trabalhadora, tá o dia inteiro no sol. Meu Deus, eu perdi. Só que daqui a pouco ele fala bem assim, deixa eu falar uma coisa. Noemi voltou. Ela tem terra, mas ela veio com uma moabita, com Ruth. E você vai ter que casar com ela para dar geração. Não, então, fica para você. Para você ver que quando citava o nome dos moabitas, gente, não quero. Para lá. E aquele dia, aquele homem tira a sandália do pé, porque naquela época, não era no fio do bigode, nem era no aperto de mão, era tirar a sandália e dizer bem assim, toma. Então ela é sua, Noemi é sua, a terra é sua. Mas preste bem atenção, todo resgatador, ele precisa de 4 coisas, ele precisa de quantas coisas? Primeiro, ele precisa ter um vínculo, um parentesco, e Boaz tinha. Segunda coisa, ele precisava possuir recursos. Boaz tinha. Não é só ter boa vontade. Quero casar. Tem que ter recurso, gente. Precisava estar disposto. Disposição era o que não faltava. Precisava assumir publicamente. Por isso que ele vai para a porta da cidade. Ele está dizendo assim, eu imagino muita gente rindo dele, falando assim, que bicho doido, cara. Tanta mulher em Israel vai casar com uma moabita. Mas ele precisava assumir isso publicamente. Porque era uma vergonha. Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou contando história hoje para você entender. Era uma vergonha. Mas essas mesmas 4 características Cristo também tinha. Como assim, pastor? Precisava, a primeira coisa, ter um parentesco próximo. Cristo, ele se tornou o nosso parente mais próximo. A Bíblia vai dizer em João 1:1, o verbo se fez, ele habitou entre nós. Romanos 5:12, 19, vai dizer que, se o pecado entrou por um homem, agora, por um outro homem, se a morte entrou por um homem, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas os outros versículos vai dizer que ele se fez homem, para ser o meu e o seu parente próximo, para dizer assim, eu vim te resgatar e te trazer debaixo das minhas asas. Querido, você entende isso? De um Deus que deixou a sua glória? Boaz agora está deixando todo o seu status que ele carregava, toda a sua fama, para entrar no ambiente de casar com uma mulher estrangeira. Deus está falando bem assim, eu deixei a minha glória por mim, por você, pela sua casa, por todo mundo, para que você entrasse debaixo das minhas asas. E tem tanta gente que não quer assumir esse amor, gente. Por exemplo, gente, vai ter batismo. Eu vejo, às vezes, e eu não estou aqui falando mal, preste bem atenção, eu estou sendo pastor orientando vocês. Eu vejo tanta gente postergando o batismo, e daqui a pouco, ele já entregou tudo. O que a gente precisa é entrar dentro de uma piscina, dentro de uma água e dizer, Senhor, eu vou me entregar aqui porque o Senhor já fez tudo por mim. Eu só vou te confessar publicamente quem você é. Segunda coisa, tem que possuir recursos. Boaz tinha milho, Boaz tinha campo. Cristo disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo, o recurso que você precisa está em mim, a vida que você precisa está em mim. Terceira coisa, tinha que estar disposto. Querido,
Cristo na cruz, antes da cruz, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu sei que vai ser pesado o cálice da ira, mas eu estou disposto a cumprir a tua vontade. Cristo é o nosso resgatador. Quarta coisa que eu disse, precisava ser público. Boaz foi para a porta da cidade. Cristo foi para o madeiro, querido. Cristo foi para a cruz. O problema é que hoje, numa geração onde nós falamos mais de prosperidade, de vida emocional, sentimental e de todo esse falso pseudo-evangelho, né, do triunfalismo, se perdeu o poder da mensagem da cruz. Não que a cruz não tem poder, ela continua tendo poder, mas por conta da gente falar de tantas coisas e não falar, ele pagou um preço público por mim e por você. Nós não precisamos só lembrar disso em dias de ceia, nós precisamos nos lembrar todo dia que ele se tornou o nosso Boaz. O verdadeiro redentor, querido, ele não sente apenas pena. Boaz não estava com peninha de Ruth. Boaz olhou e disse assim: essa menina, ela vai ser resgatada, mas através da minha vida, nós daremos continuidade à semente de Cristo. Que lugar que eles estavam? Que lugar que eles moravam? Casa do Pão era quem? Por isso que um dia o profeta Miqueias escreveu, Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: Ô Belém, eu vou conjecturar para você entender. Tu que és a menor do clã. Olha lá. Embora seja a mais pequena de você, virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estarão num passado distante, em tempos... Não, está dizendo assim, embora você seja uma padaria pequenininha, casa de pão, é das histórias antigas que você verá, que o governante verá. Querido, sabe o que eu prego hoje para mim e para você? O que nós precisamos é entender que existe um refúgio debaixo das asas do Senhor. Gente, a gente vai procurar refúgio em tanta coisa. Às vezes, você maratona em uma série, termina a série, você quer outra série. Às vezes você está num relacionamento, termina um relacionamento, você vai para outro relacionamento. Às vezes você perde um emprego e daqui a pouco você está atrás de outro e você acha que a sua satisfação está somente no seu emprego. E Cristo está dizendo assim: você não percebeu que sem mim, sem as minhas asas, sem o meu cuidado, não dá? O que nós precisamos, querido, é viver nesse ambiente, é não fugir desse lugar no Senhor. Por isso que nada pode parar um povo de Deus. Ontem, quando eu conversava com os senhores que vieram aqui, o seu Antônio Miguel, junto com os irmãos, tão idosos, e eu conversava com ele e falava bem assim: pastor, aonde Deus chamar a gente vai, porque nós estamos sendo guiados por eles. Por ele, eu falei bem assim: meu Deus, isso é estar debaixo das asas do Altíssimo, é ser guiado por ele. Porque, querido, quem está debaixo das asas não faz o que quer, faz o que Deus manda. Por isso que agora, Ruth, ela não está fazendo mais o que ela quer. Se ela entrou debaixo das asas do Altíssimo, ela fez tudo o que essa sogra pediu, até que um dia o casamento chegou. Até que um dia ela olhou e falou bem assim: meu Deus, está se cumprindo, mas por quê? Eu estou no ambiente aonde Deus quer que eu permaneça. Sabe, eu tenho orado para que o Senhor levante uma geração, querido, que vai ser constante. Porque falou que lá de Belém está surgindo alguém. E, querido, as histórias vieram, as gerações foram passando e chegou até nós. Se chegou até nós, nós podemos ir além, amém? Por isso, querido, sabe o que eu quero crer? De coração eu falo isso. Nós queremos servir, liderar uma igreja
que não é uma igreja que faz escala de culto. Por exemplo, tem gente que vem 2 cultos num domingo e falta 2. A pessoa vive assim, ó. A gente, querido, e eu não estou falando só que estar em culto é bênção. Eu estou falando que nós, às vezes, precisamos de disciplina. E nós não queremos estar debaixo das asas da disciplina. Nós queremos viver coisas grandes, mas não queremos renunciar. Amanhã, segunda-feira, todo mundo vai ter que trabalhar, né? Quem pelo menos vai trabalhar, tem algum trabalho, vai ter que fazer alguma coisa. Pastor não trabalha, né? Então, pastor é de boa. Mas o que eu estou te falando, sabe o que é? Que todos nós temos responsabilidades. E uma delas é estar aqui servindo a Jesus. E uma delas é dizer, Senhor, um dia na tua casa vale mais do que 1000 anos em outro lugar. Querido, sabe, eu quero liderar uma geração que pode até faltar culto. Mas às vezes vai faltar porque aconteceu alguma coisa, está passando mal. Mas uma geração que às vezes, porque hoje eu não estava bem. Ô gente, tem hora que a gente não está bem para nada. Sim ou não? Porque hoje eu trabalhei demais. Querido, que se levante uma geração que permanece. Que se levante uma geração que vá para cima, amém? Que se levante uma geração constante. Que se levante uma geração que só não vem na igreja porque o pregador é novo, ou porque o fulano, porque se o outro não pregar, meu querido, não, você está debaixo das asas do Senhor, né, do pastor Sodré, né, de outros. Ei, você está debaixo das asas, você está debaixo dele, você é guiado por ele, você está debaixo da disciplina dele, você precisa viver o evangelho real nele, porque senão, querido, você vai viver um falso. Você vai viver algo falso e daqui a pouco você não frutifica, você não vai além. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus está chamando uma geração que primeiro vai para o campo, chega no campo, ela encontra uma asa e ela fala, Senhor, é nesse lugar que eu quero permanecer. Se você está aqui nessa noite, o Senhor está te chamando, querido, porque para a gente dar continuidade semana que vem essa série, preste bem atenção. A Moabita se casa com o Israelita. E quem nasce? A Bíblia vai dizer que nasce Obed. E ele era o pai de Jessé, que depois será o pai de Davi. Sabe o que está dizendo? Da história mais louca está surgindo o maior rei agora de Israel. Da história mais louca, tá surgindo agora um menininho que vai lá na frente dizer assim, gigante, você tá achando que você é grande, mas eu olho para os exércitos do céu e eu digo, eu estou debaixo das asas dele, e debaixo das asas você cai em nome de Jesus. Se coloque de pé. Há uma graça de Jesus aqui nessa noite. Ei, há uma graça de Jesus aqui nessa noite. Ele está levantando uma geração que ama o nome de Jesus. Ele quer, o Pai está levantando essa geração. Esteja debaixo do Altíssimo. E lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, Paulo, preste bem atenção. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão deixou tudo, seu pai, a terra, e ele gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Abinadab. Abinadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja a mãe foi Raabe. Ei, só mulher estranha. Tamar, Raabe. Mas agora que vem, Boaz gerou. Gente, Boaz era filho de quem?
Boaz era filho de quem? Raabe era o quê? Olha da onde Jesus veio, você achando que a história da sua família ainda é a pior. E você achando, minha casa... Ei, deixa eu te falar uma coisa. Raabe gerou Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E quando nós olhamos para o rei Davi, ei, ele é, Apocalipse vai dizer, a raiz de Davi. Sabe o que está dizendo? Que debaixo das asas dele agora você pode encontrar refúgio, você pode encontrar vida, você pode encontrar autoridade. Então nessa noite seja marcado pela glória do Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito Santo. Você não veio aqui para ficar de boca fechada, você não veio aqui para entregar um culto mais ou menos. Ei, ele está aqui nessa noite.